Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 8 da Revista dos Jovens, que tem o título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. Levanta o trimestre na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Então, hoje vamos estar dando continuidade ao estudo sobre o livro de Daniel e vamos falar sobre o neto de Nabucodonosor, Belsazar, e de suas atitudes carnais, suas atitudes hedonistas, irresponsáveis, a ponto de Deus dar um aviso ali de forma sobrenatural. Uma mão aparece escrevendo uma mensagem àquele rei em meio a uma festa, um banquete que ele dava, em que já estavam embriagados e foram profanar os objetos do templo que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém quando a destruiu. Então eles foram lá pegar esses objetos que nunca foram profanados antes. Nenhum outro rei tiveram essa ousadia, mas no calor ali da bebedice, daquela festa cheia de luxúria, acaba então cometendo mais um erro. E estava chegando ao fim o seu reino, e Deus decreta isso ali, escrevendo aquela mensagem na parede. Então vamos falar sobre a consequência destruidora do prazer carnal. Então, só buscando o prazer pelo prazer, começa com atitudes irresponsáveis e acaba também profanando aquilo que é sagrado. O texto principal diz: Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5, 26 e 28. Resumo da lição: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Os objetivos da nossa lição são compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Então, como já citamos, esse rei era neto de Nabucodonosor, porém ele não era o rei propriamente dito, ele era o regente, era o segundo dominante ali da Babilônia, pois o reino era regido também pelo seu pai, Nabonito. Veremos essa linha de sucessões que vão ocorrer ali na Babilônia, de Nabucodonosor até Belsazar, que será o último rei desse império. O texto bíblico se encontra em Daniel 5, de 1 a 6 e 25 a 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Glórias a Deus. Então, há o aviso de Deus ali em relação àquelas atitudes do rei. Chamam Daniel, Daniel interpreta, e na mesma noite se cumpre a palavra do Senhor, acabando ali então a fase desse império babilônico, e no sonho primeiro que Nabucodonosor havia tido,
representava a cabeça de ouro. E agora o império passaria então aos medos e persas, representados, pelo peito, pelos braços da estátua do sonho que Deus revelou a Nabucodonosor. Então, toda a palavra de Deus é fiel e cumpre-se cabalmente. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz: após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach, Jeremias 25, 31 a 34, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. Então Nabucodonosor morre, seu filho assume. E esse Evil-Merodach é aquele que liberta Joaquim da prisão. E ele passa agora a comer na mesa do rei. Por isso encontramos referência dele em Jeremias 52, 31 a 34. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado, Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho, Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. Então, se Nabonido era genro, Belsazar era o neto. E a história de Nabonido não era caldeu. Então, provavelmente por isso, ele não poderia ser rei plenamente, mas reinava com seu filho até um determinado tempo que então transferiria todo o reino para o seu filho. Mas não foi possível chegar a esse tempo, pois Deus iria cortar o reino de Belsazar, mesmo antes de começar plenamente. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Nesta lição estudaremos sobre este episódio, que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus. Então, inclusive é uma das aplicações da lição. E essa forma que Belsazar agia, hoje muitos estão também agindo, principalmente na nossa era, que a busca pelo prazer nunca foi tão desenfreada. As pessoas tentam preencher o seu vazio com muitas coisas, com droga, com álcool, com prostituição, com jogo, com outros vícios, e o final de tudo isso, um abismo puxa o outro, é também essa indiferença para as coisas santas. Então elas se apegam tanto às suas vãs maneiras de viver e começam a profanar, começam a blasfemar contra Deus, começam a achar aqueles que são santos, retrógrados, fundamentalistas, e até passam a odiar aqueles que querem viver uma vida para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, dessa geração, como Paulo dizia, homens amantes de si mesmo. Primeiro tópico, o banquete de Belsazar e o hedonismo. Primeiro subtópico, uma festa carnal e irresponsável. No decorrer da festa carnal, o rei, embriagado, ordenou que fosse trazido os vasos de ouro e prata saqueados do templo de Jerusalém, pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 5, versículos 2 e 3. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Então, além de profanar, além de usar de forma indevida, aqueles objetos sagrados, tomando vinho, ainda ofereciam agora adoração aos seus ídolos de prata, de ferro, de madeira, de pedra, ou seja, realmente zombavam de Deus e daquilo que eles estavam usando ali como copos. Então, vem a sentença de imediato. Nessa ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, provavelmente em guerra, porque já estava sendo travadas ali batalhas contra os Medo-Persas, Belsazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Na ocasião, os Medos-Persas preparavam a invasão da cidade. Segundo historiadores, a festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança perante os exércitos de Ciro. A gente vê que era comum os reis ostentarem seu luxo, seu poder, e em momentos às vezes que estavam até perdendo batalhas, estavam até sendo derrotados nos campos de guerra. Mas Belsazar, para dizer que está tudo bem, para ostentar ali o seu poderio, acaba fazendo essa festa e confiando também
na fortaleza que era ali a cidade. Eles tinham suprimentos, tinha água para suportar um período de sitiação da cidade, ou seja, se os inimigos rodeassem, eles estavam ali guardados. Mas, segundo a história, liderado por esse general Dário, que vai depois assumir a cidade, ele era parente de Ciro, que era realmente o imperador que estava movendo essas campanhas bélicas e agregando ali esse território e crescendo agora o Império Medo-Persa. Então Dário e seus exércitos desviam o curso do rio Eufrates. Então a cidade era cercada, mas passava o rio por dentro. Então eles desviam o curso do rio Eufrates e usam o leito do rio como estrada, para entrar na cidade e invadirem naquela noite, Babilônia, e matar Belsazar. Então a gente vê Belsazar nessas atitudes irresponsáveis, o pai provavelmente na guerra e ele ostentando ali para dizer que está tudo bem e esquecer dos problemas. Estava ali se embriagando e em uma festa cheia de orgias e prostituição com mulheres e concubinas, e muita bebida. Segundo subtópico, uma festa profana. Como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Tendo crescido no palácio, Belsazar tinha consciência do que estava fazendo e possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus, conforme Daniel 5:22. Então a gente estudou isso na lição passada, que Nabucodonosor foi abatido, se tornou como um bicho, comendo grama, comendo pasto, sendo tirado ali do convívio da sua família, da sociedade, sendo rejeitado, por causa daquele período de insanidade que lhe abateu. Mas depois ele se humilha, proclama um edito, declarando a glória de Deus. E Belsazar provavelmente conheceu essa história, vivenciou tudo isso, mas ele não temia esse Deus que Nabucodonosor declarou ser o Rei dos Reis, um Deus que o seu reino nunca passa, e um Deus que institui o rei e também pode destituí-lo. Belsazar não temia nada disso e ainda profana as coisas de Deus, sabendo de onde vinha, Ele sabia de onde eram aqueles vasos, mas como uma forma de zombaria, ele manda pegar para agora usá-la como copo de bebida. Porém, ainda assim resolveu deliberadamente cometer um ato de sacrilégio, demonstrando falta de reverência em desafio direto às leis divinas. E o terceiro subtópico, perigo do hedonismo. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual. Então essa aplicação, como ele fazia naquela época, hoje as pessoas estão fazendo, em busca dos prazeres, se enveredam de uma vida dissoluta e, por fim, blasfemam contra Deus e consideram inimigos todos aqueles que vão tentar alertá-los e proclamar a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como o principal objetivo da vida. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento, de sorte que a primeira pergunta que fazem não é isto é correto, mas sim, trará prazer? E a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei governar por nenhuma delas. Então as pessoas trocam os valores morais, os princípios de Deus, essa consciência, para fazer o que vai lhe suprir momentaneamente o seu prazer, sua alegria, uma alegria passageira. E é o prazer pelo prazer. E não ligam para as consequências, mas tudo vai ter uma consequência. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Hoje vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal supera considerações morais e espirituais. A gente vê muitos influencers na internet ensinando isso, essa busca pelo prazer e, inclusive, essa satisfação pessoal. Então, para continuar ali em destaque, aí cometem mais e mais coisas terríveis para não sair da mídia.
Quando está ali apagando um pouquinho, aí tem que fazer alguma coisa, como o próprio Belsazar que vai sustentar de alguma forma para não perder o foco, né? Para ele estar sempre em evidência. E ensina as pessoas a buscarem esse prazer, né? Redes sociais é interessante que é uma vitrine de ostentação, né? As pessoas às vezes nem têm aquilo, nem têm condição para ter, mas fingem só para buscar essa satisfação pessoal, né? E os seus consumidores vão pensar da mesma forma e vão se enveredar ou querer se enveredar pelos mesmos caminhos. Isso se reflete em comportamentos libertinos, na sexualidade, no uso de drogas, na exploração de outros para uso pessoal e uma mentalidade de gratificação instantânea, né? Parece um vício que tem que suprir aquela necessidade de qualquer forma, né? E depois que passa ou depois que supre, vai se sentir vazio do mesmo jeito. Vivemos uma época de excesso, na qual as pessoas têm acesso sem precedente a estímulos de alta recompensa e alta dopamina, né? Então esse hormônio está sempre sendo estimulado, né? Por esse excesso de coisas que está ao nosso redor, de prazeres que estão acessíveis a qualquer um, né? E as pessoas, como falamos, é o vício, né? Tem que suprir essa necessidade, não só as drogas, como citamos aqui, que também é um dos caminhos, mas até mesmo comida, notícias, jogos, compras, sexo, redes sociais, etc. Ou seja, tudo para satisfazer, né? E o excesso que gera o pecado, né? Por exemplo, a comida não é pecado, mas a gula é, né? O sexo também dentro do casamento, né? É um prazer que Deus criou para o homem e para a mulher, mas fora do casamento, fora dos princípios bíblicos, torna-se pecado, né? Torna-se fornicação, luxúria, né? Adultério, né? Homossexualismo, tudo isso. Então a gente percebe que as pessoas têm um excesso de vias para procurar o prazer, mas isso de forma irresponsável, de forma pecaminosa, né? Suprindo então de forma instantânea e irresponsável, né? Essas compulsões. A Escritura oferece várias advertências em relação a esses comportamentos. Em Eclesiastes 2, 10 a 11, o rei Salomão, que buscou prazeres mundanos, em sua busca de sabedoria, concluiu que tudo é vaidade, né? Então, Salomão diz que experimentou de tudo, né? Ele tinha muito dinheiro, muito poder, ele experimentou ter mulheres, casa, construiu muitas coisas, mas depois percebeu que tudo era vaidade, né? Tudo que há debaixo do sol é vaidade, né? Ou seja, ele faz a diferenciação do que a gente faz na Terra. Se for a busca do prazer pelo prazer, se torna vaidade, né? E enfim, é temer a Deus, que isso que é importante, que isso é que nos garante a eternidade. Em Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo adverte contra as obras da carne, que inclui orgias e bebedices, né? Coisa que não faltou ali na festa de Belsazar. O segundo tópico diz: o enigma na parede. O primeiro subtópico é escrito na parede. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres, subitamente algo misterioso aconteceu. Apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. O rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilaram. Aparece aquele escrito, aquela mão, escrevendo na parede. Então toda a alegria agora dá lugar, né, a espanto, e o rei então fica atordoado. Segundo subtópico, o enigma. A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsazar. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando no reino, né? Então, embora a Bíblia fale o rei Belsazar, né, a história diz que ele era esse corregente, então ele era o segundo no reino. Por isso que ele promete, né, o cargo de ser o terceiro no reino para aquele que decifrasse aquele enigma. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsazar o segundo. Porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa da parede. Isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado, pois ele sabia que esse evento incomum tinha um significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Glórias a Deus. Mais uma vez a história se repete, né? O rei tem
alguma revelação, algum aviso, chama os sábios, só que os sábios não têm essa capacidade, nem esse dom de Deus para poder interpretar. Só Deus poderia revelar. E quem é que estava no reino ainda naquela época, já com a idade avançada, mas Daniel estava lá, mantendo a mesma integridade, a mesma fidelidade a Deus de quando ele chegou. E o seu testemunho era conhecido, conforme a gente vê que a esposa de Belsazar lembra que tinha alguém no reino que tinha essa capacidade que vinha do alto, que tinha o espírito dos deuses, como eles diziam, poderia dar essa interpretação como outrora já fizera no reino do seu avô. Então Daniel é chamado. Diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, mas um senhor de idade avançada, ainda assim temente fiel a Deus. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. Em que ocasiões você tem sido lembrado? Somente em momentos de festa ou em momentos em que alguém precisa de ajuda espiritual, Então, o testemunho, ele fala mais alto que as nossas palavras. E Daniel, então, é lembrado nesta hora, para socorrer ali o rei nesse assunto que era, como ele mesmo supora, deveria ser uma mensagem divina. Então, só alguém com o Espírito de Deus para poder revelar. E o comentarista nos dá essa reflexão, Como é que estamos sendo lembrados, O bagunceiro, o baderneiro, aquele que topa tudo, ou aquele que está sempre buscando a Deus e pode orar por nós e pode nos dar uma palavra, aleluia, que refrigera a nossa alma. Então, que sejamos também como Daniel em meio a uma sociedade perversa. Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequência para a vida toda. Então, ele não abandonou seus princípios, continuou fiel, inclusive mais à frente, depois que Belsazar é morto, Dário assume, a gente vai encontrar aquele episódio que ele é lançado na cova dos leões e Deus o livra. Então já não era mais Daniel jovem, como mais vezes a gente vê algumas representações ilustrando isso. Era um Daniel já idoso. Dário assume o trono aqui com 62 anos e Daniel também era daí para frente. Então a gente vê que ele manteve a sua integridade e sua vida na presença de Deus gerou também, aleluia, um homem cheio de Deus em sua velhice. E o terceiro tópico, a sentença divina. O primeiro subtópico, a conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu, Daniel, Então aqui ele não foi chamado de Beltesazar, que era o nome que ele havia recebido ali na Babilônia, e não pelo apelido babilônico. Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido sua identidade, inclusive para os outros. Nessa ocasião, novamente, aprendemos com a conduta de Daniel. Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com os seus presentes. Então ele não quis todas aquelas ofertas do rei para poder interpretar. Ele não ia cobrar para o que Deus estava dando a ele. Fez como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que não recebia ali os presentes de Naamã. Sabia que não era ele que fazia nada, mas sim o Deus que estava agindo por meio dele. Tanto Eliseu como agora também Daniel. E recusa ali as ofertas do rei, inclusive de ser o terceiro dominante da Babilônia. E Deus já estava revelando ali também que a Babilônia não ia passar daquela noite, ou seja, o Império Babilônico, ou o reinado ali de Belsazar. Mas mesmo assim, Daniel não queria nenhuma recompensa. Era uma forma de dizer que a sua presença ali e a sua interpretação do sonho não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber. No caso aqui, a interpretação da escrita. Então, nada que Daniel fez foi em busca de benefícios, mas ele fez sendo instrumento de Deus. Em dias em que falsos profetas vivem de benefícios e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, fazendo negócio da obra de Deus, a ação de Daniel é um importante lembrete de como o servo do Senhor deve proceder. Além disso, mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza sua mensagem.
Ele exorta Belsazar sobre a sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Então Daniel é um modelo, para aqueles profetas de hoje que querem só lucrar, querem só status, querem agenda e muitas das vezes falam que Deus não mandou. Mas Daniel falou tudo que Deus mandou e não teve medo. Ele entregou a mensagem completa e mesmo sob risco de morte, como acontecia nos dias do avô de Belsazar. Ele entregava a revelação, mesmo podendo ser morto ali naquela ocasião. Interessante que parece até que Belsazar não dá nem ouvido, porque depois de uma declaração tão terrível dessa, a Bíblia ainda diz: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Parece que ele continua alegre ali e ainda faz o que Daniel não pediu. Não sei se queria zombar de Daniel, mas parece que ele não temeu aquela mensagem. E acabou se cumprindo a palavra de Deus e ele foi cortado. Segundo subtópico, o significado da escrita. Daniel faz saber o teor da escrita na parede, a sua interpretação, Mene, Mene, Tekel e Parsim. A primeira palavra estava repetida, Mene, Mene, e significava cortar ou cortado. A palavra Tekel tinha o sentido de pesado. A última palavra, Parsim, significa dividido. Daniel 5:25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo Pérez, palavra com o mesmo sentido de Parsim. A mensagem, portanto, era um veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Então Deus estava cortando mesmo ouro pesado e achado em falta. E ele estava dando esse reino agora aos medos e persas. E o terceiro subtópico, o juízo concretizado. O juízo divino se abateu rapidamente. Naquela mesma noite a palavra se cumpriu. E o rei foi morto pelos caldeus. Daniel 5:30. Dário entrou e tomou a cidade da Babilônia. A peste se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Belsazar morreu sem se arrepender de seus pecados. Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. Deus mais uma vez demonstrou sua soberania sobre os reis da terra e a consequência destruidora do prazer carnal. Então, tudo se cumpriu e é interessante que Deus preserva Daniel. Depois a gente vê Daniel já na corte de idade, como também Jeremias era preservado ali em meio àqueles momentos de destruição, de caos que ele vivia. Glórias a Deus. Então Deus guardou Daniel, mas o juízo foi aplicado sobre a vida do rei na mesma noite. Ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca de valores espirituais. Em Gálatas 5:22-23, Paulo destaca o fruto do Espírito, que inclui o autocontrole e a importância de viver de acordo com esses princípios para evitar a destruição espiritual. Então quem pratica tais coisas, prostituição, bebedice, orgias, todas as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Então, além de uma consequência imediata, o que pode ser colhida hoje, ainda tem a questão de não herdar o reino de Deus. Em contrapartida, se buscarmos produzir o fruto do Espírito, aleluia, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação para aqueles que estão andando no Espírito. Conclusão. Em resumo, a história de Belsazar serve como lembrete de que o hedonismo desempreado e a indiferença espiritual pode levar a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos vida abundante, João 10:10. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Em contrapartida, o inimigo de nossas almas veio matar, roubar e destruir. Glórias a Deus. Que o jovem possa estar vigilante, pois o inimigo anda ao redor, oferecendo muitas coisas. Como vimos, vivemos numa época de excesso. É interessante, lembrando da minha juventude, que a palavra da época, no e-mail aos jovens, era o tédio. Até havia canções falando sobre isso. Mas hoje é excesso. Hoje a pessoa está tão cercada de distração, passa o dia lá rolando vídeos curtos, com nada que venha
identificar, contribuir, olhando lá Instagram, TikTok, né? Então é excesso. Hoje tem excesso de informação e de estímulos à busca de prazeres carnais. Que Deus nos ajude e possamos tomar, por exemplo, a vida desse homem de Deus, Daniel, né? Sempre íntegro e fiel a Deus, e Deus preservando ele, abençoando e revelando coisas do alto. Próxima lição, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então já vemos agora Daniel na corte ali de Dário e sendo lançado, né, na cova dos leões. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos por mais uma lição, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos despertado nesses últimos dias, Pai, pois vivemos em dias semelhantes ali do rei Belsazar. Pai, dias em que as pessoas são amantes de si mesmo, buscando seus próprios interesses, suas próprias paixões, suas próprias vontades e concupiscência. Deus nos ajude a ser uma geração como Daniel, como seus amigos, Senhor, que se mantiveram íntegros, aleluia, não quiseram se contaminar e a sua identidade não foi manchada, não foi perdida. Deus poderoso, desperta cada jovem, abençoa, desperta o dom de cada um. Para a glória do seu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.